Bom, para quem está com dificuldade ou mesmo para quem faltou nas primeiras aulas, eu vou gravar essa primeira aula de Blender aqui para tentar dar uma auxiliada, beleza? Então vamos começar. O Blender ele abre com essa welcome screen e aí você pode colocar em general sempre assim, tipo numa tentativa de deixar mais generalista possível, porque cada perfil deste pode ser, você quer esculpir, ele já abre com um workflow ali com uma workspace particular de escultura ou de animação. Então, como a gente vai trabalhar com 3D General, então é isso aí. Ele abre ali uma tela ali para você, certo? Eu vou só dar uma arrumada aqui nessa workspace para a gente ter uma facilidade de uso, tá? Quando eu tô com essa tela aqui ligada, as primeiras teclas de atalho, né? Zoom, com a rodinha do mouse para cima ou para baixo. A rodinha do mouse também é um botão, você pode clicar, ele roda aqui a câmera, lembrando que é a câmera que, então é o espectador que está girando em torno de um objeto, não é o objeto que está rotacionando. Uma coisa é o objeto rotacionar e não é o caso. Então a maioria das vezes é a câmera que está rodando ali em volta. Eu também posso apertar Shift, né, e a bolinha do mouse, e isso carrega o pan, que é a mesma coisa que o espaço ali do Photoshop, do Illustrator, né? Então você segura aqui o Shift e a rodinha do mouse junto, e aí eu consigo centralizar alguma coisa aqui na cena. Quando ele abre assim com uma luz, um ponto de luz, e aqui é a minha câmera, né? Então eu também posso, né? Tipo, é como se eu estivesse olhando aqui, ó, dentro da câmera, tá? É isso aqui, ó. Mas, esse aqui é o enquadramento da câmera. Mas eu vou girando aqui, eu não preciso da câmera por enquanto, porque eu não estou renderizando nada. Veja aqui na minha collection, aqui do lado direito, eu tenho câmera, eu tenho cubo e eu tenho uma luz. Então também tenho aqui do lado os botõezinhos de tipo para você visualizar, né, ver a luz ou não, ver a câmera ou não, ver o cubo ou não. Assim como o Photoshop Illustrator, tipo, é como se fosse a layer, tá? Então, neste layer, ele já cria com um cubo, como default, ele já entra um cubo aqui. Aqui tá os campinhos do lado esquerdo, tem essa barrinha de ferramentas. Então, a barrinha de ferramentas, se você apertar T no teclado, ele aparece ou desaparece sei lá, essa barrinha de ferramentas que é a primeira ali. E do lado direitinho aqui é isso, né? Então aqui do lado direito embaixo são as coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, eu quero mexer, eu quero colocar algum modificador, eu quero alguma configuração da câmera, aqui configuração da câmera e render, né? Algum tipo de saída que eu quero dar, então é o tamanho do trabalho que eu quero fazer, e assim vai. Aqui em cima, né, eu tenho essa setinha aqui para cima que é Show Gizmo. Esse Show Gizmo significa que quando ele está ativo, você consegue ver essa seta. Como eu tô trabalhando no Mac, o meu Mac não tem aquele numpad, que é aqueles alfanumérico que tem no teclado de PCs do ladinho direito. Então, para quem tem PC, você pode apertar, né? 1 ou 3 ou 7 ou 5. Esses botões vão mudar a posição da câmera. Então, se apertar 1, vai para front, vai apertar 3, vai para left ou para right. A 5 é a câmera e 7 é a visão de cima, né? É como se eu tivesse pego aqui, ó, e olhando de cima, olhando de frente, olhando de lado. É isso aqui, tá? Mas rapidamente eu podia fazer isso. Ó, apertar Z, ele vai para cima, ó. Tá vendo que aqui mudou para top? Se aperta X aqui, ó, ele automaticamente vai para right. Então esse outro Y aqui faz com que rotacione e vai para back. Então é como se eu estivesse vendo de trás, né? Faço X de novo, ele vem para essa câmera que é left. Se eu aperto menos Y aqui, ele vem para front. Então é um jeito bastante rápido da gente mexer na posição. Então aqui, ó, olhando aqui, ele está em metros atualmente, mas se eu vou dar zoom, ó, ele passou para 10 centímetros.
significa que a cada linha grossa dessa, ele vai ter 10 centímetros. Ó, se eu tiro um pouco o zoom, a cada linha grossa vai ter 1 metro. Se eu aproximo bastante aqui, ó, 10, ainda continua com 10 centímetros, ó. Aproximo mais, aproximo mais, aproximo mais, ó. A cada linha grossa fica 1 centímetro, tá? Então, o zoom, ele acaba tornando o meu grid, lembrando que é grid, né? Grid é o que tem aqui no fundo, dinâmico, certo? É isso. Aí, se eu tô aqui na visão ortográfica, que é de frente, de top e tal, eu levemente mexer aqui com o meu scroll wheel, que é o botão do meio do mouse, né? Que é a rodinha do mouse. Eu mexer ele assim, ele sai da visão ortográfica, que é essa visão de top, de front e tal, para virar essa perspectiva. Bom, o Blender trabalha de uma maneira bastante inteligente, que o eixo X sempre vai ser o vermelho, o eixo Y sempre vai ser o verde e o eixo azul sempre vai ser o Z. Ele facilita bastante, por exemplo, para fazer as modificações, né, de quero movimentar para cima, para baixo, para o lado, para profundidade, né? Se eu pegar aqui o objeto e arrastar ele assim, tipo para fazer uma movimentação, ó, vou apertar T, né? Eu posso fazer a movimentação por esse move aqui e de alguma forma, tipo, pegar aqui, ó, né, ó, tá vendo que fica esse meu verdinho, ó? Eu faço ele XY. Ou seja, né, XY nesse sentido, tipo, eu vou andar para cima, né? E pro lado, ó, pra cima e pro lado, mas não dou profundidade, ó, tá vendo que eu não dou profundidade? Se eu quiser profundidade, eu teria que vir no vermelho, nesse vermelhinho aqui, ó, e dar profundidade. Aí eu dou profundidade naquele negócio, certo? Mas eu não consigo ir na profundidade do X, assim, tá vendo? Que não vai pra trás, assim, ó. Eu tento ir pra trás, ele não consegue ir pra trás. É porque ele só anda nesse eixo aqui verde e nesse eixo aqui azul. Aí se eu pegar aqui o azulzinho deste aqui no quadradinho azul, ó, eu pego e faço isso aqui, ó. Então eu dou para baixo e para cima, ali, ó, tá vendo? É isso que ele acaba fazendo. Mas para facilitar a nossa vida, eu gosto de teclas de atalho. Então eu vou deixar ativo, em vez de ir por aqui, ó, eu deixo o meu T escondido, tá? Então eu deixo o T sem marcar. E aí aperto o G, porque acaba sendo mais fácil, ó. O G é a tecla de atalho do Move. Ó, G, ele movimenta, né? Ele movimenta para lá, para cá, tal. E aí eu posso dar um eixo específico. Por exemplo, eu quero caminhar nessa linha vermelha, então eu aperto G, né? Porque ele está movimentando, aperto X. E aí ele fica restrito a somente o X. Eu posso ir para lá, posso ir para cá no X. Sem apertar G de novo, eu posso apertar Y, ó. Aí ele fica restrito ao Y. Posso apertar Z e ele vai ficar restrito ao Z. É muito bom, né, quando isso acontece. Porque eu tenho facilidades, né? Beleza? Da mesma forma, eu posso apertar R de rotação, ó. R de rotação e eu posso rotacionar. Mas como ele fica bastante confuso, principalmente rotação, o Move ainda você consegue controlar um pouco melhor. Mas a rotação, ele vai ficar meio alopradona, assim, sabe? Ele vai ficar muito louco. Ó, é assim, a ancoragem do objeto, ele fica naquele ponto laranjinha aqui, ó. Quanto mais perto do meu ponto eu estiver com o mouse, ó, mais difícil de controlar. Quanto mais longe eu estiver do mouse, ó, mais o controle eu vou ter, assim. Ele não vai ficar girando loucamente, assim, certo? É a mesma coisa que apertar Shift. Se você apertar Shift, ó, mantém o Shift pressionado e tentar rotacionar aqui, ó, ele vai rotacionar bem de levinho, ó. Tá vendo que eu tô apertando o Shift e ele tá rodando bem devagarinho. Se eu soltar o Shift, ó, ele roda loucamente, tá? Vamos supor que eu vou apertar ESC para não rotacionar. Pensa que esse aqui é um pedaço de carne. E o X aqui, o Y aqui seria o espeto, tá? O espeto que vai espetar nessa direção aqui do verde. Então, se eu quero rotacionar o meu objeto desta forma aqui, ó, então eu tenho que rotacionar em Y. Da mesma forma que se o espeto fosse vermelho, ele então rotacionaria neste sentido aqui. Ou se fosse em Z, né, ele rotacionaria então
vamos supor que eu quero rotacionar nessa direção aqui. Então eu tenho que apertar R de rotação e tenho que apertar Y, que é o meu eixo, que vai ser o meu espeto. Sempre pensa nisso, ó. E aí o meu espeto vai rotacionar assim, ó. A minha carne vai rotacionar no espeto dessa forma, tá? Beleza? Vou apertar aqui R de rotação e Z, porque eu quero rotacionar assim agora, ó. Quero rotacionar desse jeito, ó. Beleza? E aí, a mesma coisa, eu posso apertar S de Scale, né? Então eu posso escalonar o meu objeto e, ó, e eu escalono, né? Se eu não der opções para ele, ele escalona, né? Então ele transforma, ele aumenta nos 3 eixos. Se eu der um eixo específico para ele, tipo Z, ele vai lá e faz somente em um eixo. No X, somente no eixo X. No eixo Y, somente no eixo Y. Tá vendo? É muito legal e acaba sendo muito mais práticos, assim dizer. Tá? Vou apertar ESC. Eu também poderia fazer aqui, ó. Ele tem tipo um transforme, tá? Onde tem essa setinha bem pequenininha aqui, ó. Clico. Eu tenho esses menuzinhos de transform aqui, ó. Beleza? Mas, para quem quiser fazer isso, também pode apertar a tecla de atalho N, N de navio. E ele aparece essas propriedades aqui. Então, primeira coisa, né? Deixa eu dar um move para lá. Localização tá vendo esse pontinho laranja? Aqui, entre o X, o Y e o Z, este pontinho bem central aqui, ele é o zero do sistema. O sistema é gigante, você não é um A4, não é um A3, ele é infinito. Se você quiser fazer tipo uma cidade com, sei lá, 50 quilômetros, você faz. Se você quiser fazer um anel pequenininho com, sei lá, 17 milímetros, você faria. Não importa, tá? O grid aqui é infinito. Então, a minha localização aqui atual, deste meu pontinho aqui laranja, que é o centro do meu cubo, ele está em -3 em X, menos 2 em Y e Z ele está em 2. Então ele está um pouquinho para cima, ele está um pouquinho para a esquerda aqui nessa direção, tal. Então se eu quisesse zerar isso, eu vou apertar 0, 0, 0, ele vai para o zero do meu sistema, tá vendo que a minha localização é isso. A minha rotação, por exemplo, eu queria rotacionar ele 45 graus assim, ó. Eu venho aqui, digito 45 e ele rotaciona 45 graus aqui, pensando no espeto, tá? Escala é a mesma coisa, eu posso dar uma escala de 20% maior em X, ó. 1.2, Enter. E aí ele ficou 20% maior. Gente, mas o fator de escala é um pouco mais difícil de você trabalhar, mas só você trabalhar aqui, ó, com dimensão. Como cada quadrado, né, esse quadrado grande, eu falei que é 1, então aqui no 0 aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Então aqui para cá ele tem 1, daqui para cá ele tem 1, significa que aqui ele tem 2 metros por 2 metros por 2 metros de altura. Ó, 2, 2, 2. Mas eu poderia colocar digitando assim, ó, 1, sei lá, por 0.5, opa, 0.5, e aqui eu podia colocar 0.3, por exemplo, ó, tá vendo? E aí eu tenho uma caixinha de 1 metro por meio por 0.3 de altura, assim, ó, 0.3 de altura, certo? Então eu consigo configurar, ó, também posso fazer isso aqui, ó, na setinha, ó, e mexer aqui. De repente eu quero fazer uma mesa, né? Ó, eu quero fazer uma mesa de 1,30. Ele tem 60 centímetros de profundidade e ele tem aqui um tampo de 0.05, vai, que é um tampo de mesa com 5 centímetros, tá vendo? E aí eu consigo fazer bem na escala, bonitinho, né? Nos conformes. Ó, vou apertar GZ porque eu quero subir esse tampo de mesa aqui. E vamos supor que eu quero os pés aqui da mesa, né? Pensando nos quadradões mesmo. Então, para criar algum objeto, posso vir em ADD, Mesh, e eu quero criar um cubo. Para quem gosta de tecla de atalho, eu acho mais simples apertar Shift A, tá? Que é a mesma coisa. Eu aperto Shift A uma vez, venho aqui em Mesh, cubo.
Ó, vai criar um cubo gigantescão, né? E aí eu posso vir aqui, ó, só diminuir aqui, diminuo aqui, diminuo, ó, diminuiu tanto que ele sumiu, né? Ó, tem que aparecer um pouquinho aqui, né? E aí você vai vendo qual é o tamanho que você quer fazer. Como eu já tinha comentado, eu quero que ele seja um quadradinho bem pequeno. Então pensei em, sei lá, 0,06 por 0,06 e a altura eu quero ele a 60 centímetros do chão. Acho que podia ser uma boa, ó. Então tá aqui, ó. Eu fiz um pé de mesa. Mas como é que eu devo colocar esse pé de mesa bem certinho aqui embaixo, né? Então uma opção é, se você apertar aquelas teclas de atalho, tipo 7, 1, tal, que eu fui comentando, ou apertar aqui, ó, Y. Tá vendo? Eu vou pegar, como eu tô vendo isso tipo de frente, eu vou pegar bem de frente aqui, ó, front. Vou pegar esse negócio, aperto o G, ó, e carrego ele pra cá, ó. Né? Aparentemente, ele vai estar certinho, ó. Né? Vou dar um zoom aqui, aparentemente, e vou deixar ele aqui, ó. Tum! Né? No olho mesmo, tá? Ó, tá ali, ó. Posicionado. Ah, mas não tá na posição correta, assim, porque ele tá no meio da mesa. Ele tinha que vir nesse canto, não tem problema. Aí eu pego a visão bem de lado, ó. Tá vendo que de lado, ó, de frente ele tá certo, mas de lado ele tá errado. Então, eu teria que pegar agora G e caminho com ele até aqui, ó. Que é esta ponta cá. Beleza, tá certinho. Então, veja aqui na perspectiva, ó, que tá certo, né? Então, eu pego este pé de mesa, venho de novo aqui na minha visão de lado, nesse caso, e posso apertar Shift D. O Shift D é o comando de duplicar coisas, ó. E aí eu já posiciono ele aqui certinho na posição certa, ó. Tá vendo? Seleciono ambos, venho para a visão de frente, certo? Que pode ser back também. Dou um Shift D, mesma coisa, ó, e venho aqui, ó, na moral do gato e coloco ele no lugar, né? No olhômetro ainda, né? Tá vendo que não vai ficar 100% certinho, mas é no olhômetro. E vamos ver. Ah, a minha primeira mesa, gente. Então eu fiz de uma maneira bastante simples, né? Tá vendo que eu tenho aqui, ó, cubo 1, cubo 2, cubo 3 e ele fica laranja, o objeto que estiver selecionado. Se eu clicar aqui, ó, todos, ó, aperto Shift, como se fosse selecionando mesmo, ó. Cubo 0 até o cubo 4, aperto assim com Shift, ele seleciona tudo. E tudo estará selecionado aqui, né? Então é uma opção de selecionar tudo ao mesmo tempo. Mas eu também posso fazer assim, ó. E aí eu seleciono tudo. Eu vou criar aqui, tá vendo onde tá escrito a palavra Collection? Então eu poderia vir aqui nesse Scene Collection, botar botão direito no mouse e colocar New Collection. E aí eu vou ter uma coleção 2. Eu vou dar 2 cliques aqui e eu vou chamar isso de mesa. Opa, mesa. Eita, maesa não dá, né? Aqui, mesa. E aí ele vai virar uma coleção nova. Eu vou pegar esse cubo, pegar esses cubos todos aqui, ó, e clico e arrasto para essa mesa. Então é como se fosse o equivalente a uma pasta do Illustrator, do Photoshop. Então agora na pasta mesa, ó, eu tenho 5 objetos lá dentro. E na minha collection, na minha collection eu tenho a câmera, né? E eu tenho a luz, ó. Eu posso tirar a visualização e colocar a visualização. Olha só que simples, né? A gente fez uma mesa bastante rápido, prático, eficiente, muito bom, né? É um jeito bem tranquilo de fazer as coisas aqui no Blender. Vendo, ó. Né? Se eu olhar aqui bem de frente, ó, vamos olhar de frente. Ele não tá no chão, mas se eu quisesse criar um chão, Shift A, Mesh, Plane. Plane é chão, né? Então venho aqui, coloco o tamanho que eu quero, sei lá, eu quero 5 metros por 4 metros, um chão ali de 1/4, né? Um quarto bem grande, por sinal. Ó, eu criei este plane fora, então eu posso pegar esse plane e colocar aqui, ó, dentro dessa collection, ó. Agora nessa coleção eu tenho câmera, luz e tenho um plane. Ele vai estar, na hora que eu olho bem de frente, ó,
ele tá voando, porque ele tá no chão. Eu tenho que pegar esse carinha todos aqui, né? E posso apertar GZ. Pera aí, deixa eu colocar primeiro nessa visão bem de frente mesmo, ó. GZ para eu movimentar e colocar bem ali no chão. Agora, na hora que eu olho isso, ó, vai estar no chão. Olha, passou um pouco, porque isso aqui também não foi feito no chão, né? Tá vendo isso? Então vamos aqui no Y. Aqui de volta, ó. Eu aperto GZ e agora eu desço o chão aqui, ó, pro meu ponto, que seria o vermelhinho ali. Agora eu tenho certeza que isso aqui, ó, tá certinho, né? E ele foi criado no ponto certo. Ah, uma informação bastante importante. Na hora que eu aperto lá o T, o outro botão aqui, que é o cursor, eu poderia colocar, tipo, o cursor aqui. O que influencia esse cursor? O cursor deixa eu colocar aqui, ó. Vamos supor, colocar bem aqui em cima. Esse cursor bem aqui, ó. Tá? Vou olhar aqui aonde é que ele vai ser criado, ó. Bem aqui, ó. Ó, beleza. Então, como meu cursor tá bem aqui, ó, na minha mesa, deixa eu colocar ele, tentar colocar até aqui. Será que dá certo? Ó, coloquei bem em cima da mesa, tá vendo? O cursor em cima da mesa. Na hora que eu dou um Shift A, pego sei lá, um torus aqui, que esse torus é tipo uma rosquinha, tá vendo? Ó, tá vendo que eu crio uma rosquinha gigantescona, né? Eu posso vir aqui na dimensão, mas eu também posso vir aqui nesse Add Torus, que ele aparece, e vir e diminuir o tamanho aqui da minha rosquinha, ó. Diminuo o tamanho da rosquinha, deixando ele pequeno, assim, ó. Né? Então, o centro da minha rosquinha vai para onde está apontado o meu cursor, perceba? Então, é interessante, né? Então, eu preciso saber, ó, eu preciso saber aonde é que eu crio os meus objetos, né? Tá? Ó, vou diminuindo aqui, ó, e aí ficou bem pequenininho a rosquinha lá. Ele tá como se fosse em cima da mesa, mas ele tá entrando um pouco da mesa, porque como ele tinha que estar um pouquinho acima, ó. Então vamos aqui no Y, GZ, e aí eu posiciono a rosquinha em cima da coisa. Mas tá vendo que cada vez eu tô mexendo aqui o meu cursor, isso é errado, porque toda vez que eu crio agora, eu quero criar sei lá, uma bolinha. Crio o UV Sphere, ó, e aí ele cria lá dentro daquele negócio. Então tem que vir aqui, né? Diminuir o tamanho aqui do negócio e ele vai criar sempre aonde o meu cursor está. Então tem que tomar cuidado onde é que seu cursor está. Tipo, se você posicionou no lugar certo, vem aqui já pro select, tá? Porque senão ele vai ficar mudando a posição do seu objeto, ó. Então tá ali, ó, a minha bolinha. Pego a bolinha, né? Venho aqui em Y, GZ, coloco ele aqui em cima, né? Venho aqui na visão de topo mesmo, ó, verifico, aí depois posso colocar aqui em cima, ó, né? Venho aqui de novo, ó, coloquei ali em cima certinho, ó, tá vendo? Venho aqui em X, verifico se deu certo, e ó, tá lá. Coloquei a bolinha dentro da rosquinha, vai. Né? Ah, se eu quero mexer um pouquinho assim, eu quero levemente pra cá, assim. Lembrando que se eu quero apertar G, ó, G, qual é o eixo que eu queria? É o GY, ó. Quero levemente pra cá, GY, bomba, aperto, dou um E só pra, tipo, sair, se não tem nada, beleza. E vou lá, gente, eu coloquei ali a minha peça. Você pode aqui no Shift A, mexe, pode testar todos esses, tá? Tipo, esse plane, torus, cones, cilindros e afins. A única coisa que eu falar pra você não fazer por enquanto, né? Essas coisas são aqui embaixo, tá bom? O Monkey é a Suzane, então você pode clicar aqui na Suzane. A Suzane é inserida, é um macaco, é uma carinha de macaco. Posso diminuir o tamanho da Suzane aqui, ó. Pra que ela seja... né, em cima ali, ela chama Suzane, não é eu que tô colocando o nome, tá? Ó, chama Suzane mesmo de verdade. Eu posso pegar esses 3 itens que eu coloquei a mais aqui, eu colocar numa outra collection, né? Então, venho aqui, New Collection, ó,
coloco eles nessa nova coleção. Aí eu vou ter essa coleção 3 aqui, que são os objetos em cima da mesa, ó. Objetos, mesa. E aí eu vou organizando aqui os meus trabalhos, sabe? Então, lógico que depois que você pegar um pouco de costume, você aperta GZ, não precisa vir nas vistas, ó. Você faz isso, ó. Quando começa a ficar tipo transparentinho ali, eu quero dizer que ele encostou. Aí, ó, eu quero de repente rotacionar isso, né? Então, R de rotação e o meu espeto vai ser em X. Eu quero que ele dê uma caidinha assim, ó. Sabe? Então, aí acho que é mais fácil até ver pela vista, ó. R de rotação, X, né, ó, pra ele ficar certinho e os dois cantos mais ou menos ficarem ali. Aperto GZ, que é o Move com cor, ó. Aí, como eu tenho a mesa de agora de base, aperto R, X e dou uma leve rotacionada. E agora, ó, a Suzane, ela vai estar encostadinha ali na mesa, suave, ó, GZ para dar uma leve desencostada. Aperto ali na visão de Z para saber em que posição de mesa, né? G, posiciono ela aqui, RZ porque eu quero rotacionar ela aqui assim agora, ó. Ó. Voa lá, né? A gente vai pegando um pouco de prática, um pouco de manha, né? Lembrando que esse negócio não é muito fácil, mas é isso, gente. Espero ter ajudado e bora, tá? Vai pra cima.